Eu trabalho com urgência, emergência e trauma, dentro de ambulatório e principalmente em pistas de kart e automobilismo. Aprendi muito dentro do automobilismo aquilo que é prevenção para o nosso automóvel de rua. Eu estou junto com o pessoal do Direção para a Vida. Eu faço parte desse grupo, com certeza, mesmo não estando lá, mas faço parte desse grupo, porque eu acho que alguém tem que tomar uma providência. Se os órgãos governamentais não tomam, eu acho que está na hora da gente tomar. Como eu fiz com a minha profissão. Eu nunca esperei nada que o governo fizesse com a minha medicina. Eu fiz por ela. E agora parece que tem um grupo muito bom que vai ajudar bastante nesse sentido. E a conscientização, a educação e a prevenção é básico. É isso aí. Normalmente o acidente de trânsito, ele compromete ou o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico. E isso, então, as maiores sequelas que você vê hoje nos acidentes são as paraplegias. Se não ofende na hora, a pessoa acaba indo para um coma e o coma, as sequelas do coma acabam sendo assim. Hospitais públicos e privados têm toda a condição de atendimento para acidentes de trânsito, sem problema nenhum. Os hospitais são bem aparelhados. Posso te falar principalmente aqui em São Paulo. Se você pegar, por exemplo, os 3 principais hospitais públicos, que são o Hospital das Clínicas, Santa Casa de São Paulo e o Hospital São Paulo, você entra, é primeiro mundo. E quando você vai para os hospitais particulares, a coisa melhora mais ainda, né? Eu tenho conhecimento isso ligado ao automobilismo, de algumas pistas, interior do Rio Grande do Sul, interior do Paraná, interior de Goiás, interior de Pernambuco, que se o piloto sofre acidente, o médico que está trabalhando na pista, ele fica assustado, porque às vezes ele não tem para onde levar esse piloto. Leva para o hospital, mas ele não sabe o que vai acontecer ali dentro. Não são hospitais aparelhados. E aí quando você começa a perceber que se para o automobilismo você não tem hospital, eu imagino para a população, né? O trânsito do Brasil é caótico, né? Onde você vai, trânsito parado, isso deixa o motorista cada vez mais nervoso, cada vez mais fora de si. Mas o que está acontecendo é o seguinte, se você pegar algumas avenidas aqui de São Paulo, eles tiram os caminhões. Olha, proibido o caminhão de tal hora a tal hora, mas dali a pouco aparecem os ônibus de frete, que são tão grandes quanto os caminhões. Mas aí você pega até avenidas que não tem ônibus de frete, não tem caminhão, mas aí você vê pessoas com caminhonetes ou com peruas enormes e sozinho dentro do carro. Isso só tem a piorar. Hoje você tem, veja, se você pensar num país de primeiro mundo, onde você tem grandes avenidas e tal, e a produção de automóvel é muito grande, mas eles têm onde andar, ótimo. Só que aqui nós temos uma produção grande de automóveis, uma facilidade grande de compra, nós não temos onde andar. Aqui na capital, por exemplo, não adianta mais você querer chão, não tem mais jeito. A direção preventiva é um primórdio de pilotagem. Ela te coloca na posição de um carro, num banco de um carro, como se você estivesse num carro de corrida. E ela te dá tudo aquilo, o que é perigoso, em sentido de curvas, em sentido de aquaplanes, quando você tem chuva, você entendeu? Ela te mostra isso, ela te mostra a posição das pernas, a posição dos braços, porque quando você tem uma posição de braço e posição de perna, você minimiza, na hora de um acidente, você minimiza o trauma. Porque se você tiver com os braços esticados, antigamente se dirigia com o braço esticado, porque as barras de direção eram fixas, hoje elas não são mais. Então você tem que deixar teu braço curvado, segurando na direção. A posição da mão na direção. Nunca mudar a posição na direção da mão. Então isso tudo deveria ser ensinado. Isso deveria ser mostrado à população. Tudo na vida, a prevenção é solução. Eu me lembro disso na época que eu estava na faculdade. Quando eu estava no internato lá na Santa Casa, você sabe, Santa Casa é o hospital referência,
A gente pegava, principalmente sexta-feira à noite, no pronto-socorro, muito acidente de racha. Muito. Nós pegamos, a gente pegou a fase áurea dos rachas. Isso foi na década de 70, foi no final da década de 70, isso foi em 1979. Eles faziam o racha deles nas marginais, já existiam as marginais, eles faziam os rachas deles nas marginais. E a quantidade de acidentes era tão grande que aí começou a se abrir o autódromo de Interlagos, como é feito até hoje, para que os rachas fossem feitos lá dentro. Hoje você tem racha em Interlagos. Hoje quase você não vê muito racha de rua. Isso aí ajudou bastante. Mas na minha época isso não existia. Lá por volta de 79 não existia. Então você atendia muito. E havia muita morte, havia muitos acidentes assim, de traumas neurológicos muito fortes. Porque a rua não tinha segurança nenhuma. Invariavelmente, o cara enfiava o carro num poste ou então numa murada. E aí, meu negócio, ninguém segura. Isso é altamente, assim, inconsequente. Você imagina, piloto, ou um motorista qualquer, num racha, ao lado, na calçada, cheio de gente, é pedir para morrer, né? Você quer fazer uma corrida? Faça em locais seguros. Rua não é lugar para correr. Ninguém é para correr em rua. É o envelhecimento da máquina. Olha, você pode ter um carro mais antigo, desde que você o mantenha. Eu sempre gostei de carro antigo. Eu sempre gostei. Mas eu mantenho o carro antigo. Ele é novo. Mas o pessoal não faz isso. E aí você começa a ver a frota de automóveis envelhecerem, e lógico que um carro velho, com péssima manutenção, é acidente na certa, porra. Aí você pega essa molecada, eu vejo muito aqui, você pega essa molecada com a suspensão do carro rebaixada. Ele nem sabe por que ele rebaixou aquela suspensão. O carro não foi feito para isso. O carro, quando ele sai de fábrica, é a mesma coisa quando você tira um carro de fábrica e põe um turbo nele. O motor dele não foi para isso. O que acontece? Acidente. Porque essa suspensão rebaixada, ela tá sustentando um peso do automóvel que não era para ela ser assim. Então a quebra de uma suspensão é muito mais comum num carro rebaixado. É diferente de uma concepção de um carro que entra numa pista. Ele vem com a suspensão rebaixada, mas toda a concepção dele, todo o design dele é para isso. Bom, eu não sei, atualmente eu não sei se isso ocorre, se a autoescola, eu poderia estar sendo leviano de falar, a autoescola não ensina, tá? Sim. Mas ela pode até ensinar, mas se ela não insistir, você entra no teu carro, você senta no teu carro, você puxa a alça do cinto de segurança e prende. Acabou, né? Errado. Faz isso, você vai para frente e volta. Ele tem uma trava dentro dele que é para o teu tamanho, você tem que procurar, antes de entrar no seu carro, aonde está essa trava dele. A hora que você prende ele aqui, você não vai mais para frente. E isso, se ensinam em autoescola, não é colocado em prática. É a mesma coisa, por exemplo, pergunta dentro da população. Quem, quando está dirigindo um carro, e se você é o condutor do carro, você é o dono do carro, você é que comanda tudo. Se alguém senta no seu banco traseiro, você exige que a pessoa coloque o cinto de segurança? Quem faz isso? E aí o que acontece? Na hora de uma pancada, uma pessoa de 70 quilos sentada atrás de você, na hora da pancada, numa velocidade de 60 km por hora, ela se transforma num peso de 2.000 toneladas. Então, isso são normativas de segurança. Você não tem o cinto de segurança traseiro por uma questão de enfeite. O cinto de segurança traseiro ele tem que ser colocado e tem que ser feito também essa medição da trava dele para que você tenha segurança. Os carros são seguros. O que falta é educação, é ensinamento para quem vai sentar atrás de um volante de um automóvel. Quem pega na hora de sair com o carro, antes de sair com o carro, dá uma volta em volta do carro para ver se está tudo bem, os pneus estão bem, está tudo em ordem. Alguém faz isso? Não.
Ele senta no carro, dá a partida e vamos que vamos. Quando a gente fala que 99,99999% do que acontece é falha humana, é real. Trânsito é uma questão de educação. Educação e prevenção. Você mata a charada.